Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Amém? Que mais este dia nos proporciona estarmos aqui reunidos em seu nome, como família bendita, como família espiritual, para crescermos na sua graça e no seu conhecimento. Amados, o Senhor está nos levando a um novo patamar. O Senhor, Ele quer de nós uma nova vida. O Senhor quer que eu e você experimente uma nova vida. E nós sabemos muito bem que para isso acontecer, nós temos que renovar os nossos pensamentos. Para que essa nova vida, esta vontade de Deus que é boa, não é? Que é agradável, que é perfeita, se manifeste na nossa vida, nós temos que ser transformados pela palavra. Não há possibilidade nenhuma de nós, com a nosso modo de viver, com aquilo que nós já estamos habituados, com os nossos costumes, com os nossos pensamentos, não há possibilidade de nós experimentarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela só vai ser manifestada quando eu renovar os meus pensamentos, quando eu renovar a minha mente e, através desta renovação, a minha vida ser transformada, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E hoje, por favor, pastora, põe no telão. Nós vamos nos aprofundar em conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós vamos nos aprofundar em entender esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida aqui. Porque nós já sabemos o que nos espera na glória. E cada um vai receber o galardão conforme as suas obras. Isso já é fato. Amém? Então, Deus tem um galardão para cada filho. E cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo aqui nesta terra. Agora, a minha vida aqui, o meu viver, tudo que envolve a minha vida, Deus tem uma vontade para isso. Deus tem um querer para a minha vida, tanto no aspecto familiar, como no aspecto profissional, no aspecto financeiro. E hoje nós vamos então nos aprofundar nisso, entender, já declarando que o deserto não é o meu lugar. É a parte 1. Terá vai prosseguir, né? Vai prosseguir neste raciocínio, neste entendimento, porque é profundo o que Deus tem para nos revelar. Em Números 23, 19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus prometeu? Você tem conhecido o que Deus tem prometido para a tua vida? Então, Deus falou, Ele cumprirá. E nós vamos entender essa questão do cumprir de Deus. Porque se Deus faz uma promessa para a nossa vida, amados, esta promessa, entenda, pode se cumprir na nossa descendência e não na nossa, se nós não tivermos cuidado. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas se nós não tivermos cuidado, esta promessa pode não se cumprir na nossa vida, e sim na nossa descendência, ou na nossa geração. Estão entendendo? Então assim, eu já profetizo, em nome de Jesus, que as promessas de Deus se cumprirão na nossa geração, na nossa vida, e será passado às nossas gerações, às nossas descendências, em nome de Jesus. Você recebe? Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus de aliança, Tu és o Deus que nos chamou para reinar em vida contigo.
Senhor, nós entendemos e sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Por isso o deserto não é o nosso lugar. O deserto não é o lugar onde vamos ficar todos os dias da nossa vida. Porque nós estamos aqui para lhe dar ouvidos e lhe obedecer. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade e ver cumprido em nós o teu querer, Senhor. Jesus, manifesta, Senhor. Manifesta, Deus, o teu querer sobre nós. Manifesta o teu querer sobre esta igreja, sobre a vida dos teus filhos, e que vivamos e que venhamos experimentar, Jesus, aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. A terra do mais que suficiente, para que haja, Senhor, a tranquilidade no meio do seu povo, para que o teu povo habite seguro, Senhor, tranquilo, sem temor do mal, pois assim está escrito que aquele que lhe der ouvidos, assim vai viver, tranquilo, seguro e sem temor do mal. Senhor Deus, eu te agradeço, Jesus, pelo privilégio que nós temos nesta manhã de ouvir a tua voz e aprender com ela. Que assim, tudo que o Senhor nos ensinar nesta manhã seja colocado em prática na nossa vida. Seja, Senhor, com todo cuidado, praticado e guardado, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, minha amada esposa, querida pastora. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja santa, igreja sem ruga, igreja sem mácula, igreja que foi escolhida por Deus para frutificar para Deus através dos frutos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Pedras vivas, reino de sacerdotes, nação santa, povo escolhido. Nós sabemos que existem, o Senhor tem já nos sinalizado pela sua palavra, que existem 3 estágios na vida de um filho de Deus. Estes 3 estágios são o insuficiente, o suficiente e o mais que suficiente. Estes são os 3 estágios na vida de um filho de Deus. Então o Senhor quer hoje nos mostrar, nos fazer entender, nos fazer perceber em que estágio da vida destes 3 estágios você está passando, você está vivendo. Então o Senhor quer que você reflita a respeito disso. Porque Deus, a vontade dele é que você viva o mais que suficiente. Então, a sua promessa, a promessa de Deus é esta, que nós vivamos de forma abundante. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a compreender de fato esta vontade de Deus, para que ela se manifeste na nossa vida por fé. Amém? E aqueles que já estão neste estágio do mais que suficiente, vão entender que se deve ter muito cuidado, que se deve vigiar, para que não se perca aquilo que já conquistou no Senhor. Então, sair deste estágio do mais que suficiente também é possível. Então assim, ir para o mais que suficiente é possível, porque é a vontade de Deus, mas também sair deste estágio do mais que suficiente também é possível, se não formos cuidadosos com os preceitos de Deus.
Se nós negligenciarmos a voz de Deus, os mandamentos do Senhor, é possível nós regredirmos do nosso estágio. Então nós estamos vendo que há o insuficiente, então é uma vida onde falta, e falta muito. Uma vida do suficiente, onde as coisas são supridas na medida. E uma vida que é mais que suficiente, então tem sobra. É vida abundante. Esta é a vontade de Deus. Então, para que nós venhamos experimentar esta vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, é necessário renovar os meus pensamentos. É necessário renovar a minha mente através da palavra de Deus, para que esta vontade do Senhor comece a se manifestar na minha vida. Então, existe a mentalidade do mundo, que é a mentalidade do Egito, do insuficiente, tá? Que é onde tudo falta. Há a mentalidade do deserto, onde tem as necessidades supridas, que é a terra do suficiente, é o estágio do suficiente e nada sobra. E estas duas mentalidades precisam ser mudadas no povo de Deus. Porque o Senhor, Ele já nos tirou do Egito. Você diga amém. E Ele não quer que nós fiquemos no deserto. O Senhor não quer que nós venhamos morrer no deserto, assim como morreu os nossos irmãos, filhos de Israel. Porque não deram ouvidos ao Senhor. Desobedeceram a Deus e morreram no deserto. Então é necessário eu arrumar os meus pensamentos. É necessário eu renovar a minha mente para que eu possa ir para o mais que suficiente. Não há possibilidade de um filho de Deus entrar no estágio do mais que suficiente se os pensamentos, se a sua mente não estiver alinhada com a vontade de Deus. Então Deus, pelo seu amor infinito, Ele tem nos ensinado há anos aqui já a arrumarmos a nossa vida. Então, para que nós possamos ir além, ano após ano, desde a graça sobre graça nos alcançar, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado como Ele quer que vivamos aqui nesta terra. Viver aquilo que Ele mesmo determinou em Sua palavra. Por isso já não fazemos nós mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Vamos para o telão número 1. Deus sempre cumpre as suas promessas. Em Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o que acontece aqui? É a promessa de Canaã. Deus, Ele faz a promessa para Abrão, que Ele daria esta terra aos descendentes de Abraão. Então, os descendentes de Abraão habitaram Canaã até a grande fome que houve na terra. Em Gênesis 15, 15 diz: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então, a promessa de Deus para Abrão, ela se cumpriu cabalmente. A história diz que José, o bisneto de Abraão, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e vai parar no Egito, onde lá ele se torna governador. E no tempo da grande fome, José traz o seu pai e seus irmãos também para o Egito para os livrar da fome. José ajudou
o seu pai e os seus irmãos, aqueles próprios que tinham o vendido como escravo para o Egito. Então, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, eles passam ali no número de 70 pessoas a morar no Egito. Habitavam em Canaã. Ouça, já habitavam na terra prometida. É importante a igreja compreender essa trajetória da história para entendermos os desígnios de Deus. O povo de Deus, para quem havia feito a promessa, Abraão, com a sua linhagem, a sua descendência, já habitava nessa terra, com 70 pessoas. Os seus filhos, com as suas mulheres, estavam ali habitando a terra de Canaã. Mas veio uma grande fome que os forçou a sair de Canaã, a sair da terra prometida. Nisso, José estava no Egito como governador, traz a sua família para o Egito e os livra da grande fome. Amém? Mas era essa a promessa de Deus? Não era essa a promessa. Então o povo de Deus fica ali no Egito e começa, não é, a se multiplicar no Egito. Mas morre quem? José, e morre também Faraó, que era a favor de José. E passa a reinar então outro Faraó, que não era a favor dos pensamentos do primeiro Faraó e de José. E faz o quê? Escraviza o povo de Deus no Egito. Coloca o povo de Deus em escravidão para o servir, e colocou por 400 anos. O povo de Deus, amados, ficou no Egito, sendo escravo de Faraó por 400 anos. O povo que era para viver na terra que mana leite e mel, que era Canaã. Estão entendendo? Gênesis 15:16 diz: na quarta geração, olha, Deus falando tudo para Abraão. Na quarta geração tornarão para aqui. Ou seja, Deus prometeu a terra para Abraão e deu. Ele esteve na terra, mas Deus falou que ele ia sair da terra. Mas Deus falou que na quarta geração tornaria para lá. Aleluia. Tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então tudo o que aconteceu, Deus havia dito a Abraão. Então você vai para esta terra, você vai habitar com a tua descendência nesta terra, depois vai haver uma grande fome, vocês serão expulsos desta terra, e na quarta geração tornarão para a terra prometida. Ou seja, haveria uma mudança de percurso para algumas gerações. Mas a promessa era para a descendência de Abraão. Atos 7,17 diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, aquelas 70 pessoas, né, que foram buscadas em Canaã e levadas para o Egito, em 400 anos cresceu. Aquele pequeno número de pessoas cresceu, aumentou no Egito e se tornou em quase 3 milhões. Tem noção? 70 pessoas que se tornaram quase 3 milhões. Está claro isso? Amém? Então, esse povo é tirado do Egito por Deus através de Moisés, o qual ele teve a incumbência de levar de volta a terra prometida, a descendência de Abraão. Então Moisés é chamado por Deus
e enviado por Deus ao Egito. Porque era chegado o tempo de se cumprir aquilo que o próprio Deus havia dito a Abraão, que na 4ª geração tornaria para a terra prometida. Êxodo 12, 40 e 41 diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse tempo, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluia. Então tudo que Deus disse a Abraão, amados, se cumpriu. Nada ficou sem se cumprir. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua... Estava tudo determinado. Nada acontece porque eu estou fazendo alguma coisa. Nada acontece porque você está fazendo alguma coisa. Acontece porque Deus determinou. Então nós viemos do céu, nós somos enviados de Deus para este mundo, e por causa do pecado nós fomos parar no Egito. E nós fomos lá no Egito por muito tempo escravos do diabo. Mas não é no Egito o lugar do povo de Deus, e Jesus foi lá e nos tirou do Egito. Jesus nos libertou das mãos de Faraó. Quando eu digo Faraó aqui é o diabo. Quando eu digo Egito é o mundo. Amém? Então, número 2. Como era a vida no Egito? O mundo. Então, Faraó, diabo, Egito, mundo, egípcio, ímpio. Amém? Para ficar claro, para que entendamos aquilo que o Senhor está nos trazendo. Então, número 1 do tópico 2. Os egípcios obrigavam os hebreus ao trabalho escravo. Amém? Número 2. Faraó elabora um malicioso plano para destruir os filhos de Israel. Então o diabo, amados, não só quando, mas em todo tempo, ele sempre quer nos destruir. Amém? O diabo, ele sempre quis nos destruir. E nós temos que entender quantos livramentos nos deu o Senhor quando estávamos no Egito. Quantos livramentos o Senhor nos deu enquanto nós estávamos nas mãos do diabo. Número 3. Os hebreus são lentamente roubados de seu senso de valor próprio e da sua autoconfiança. Ou seja, o diabo ia tirando, o faraó ia tirando do povo de Deus a sua autoestima, o seu valor próprio. E se colocavam numa condição de fato de escravos. E que eles tinham que permanecer ali daquele jeito, que eles não tinham mais valor. Faraó incita os egípcios à inveja, à xenofobia, à antipatia por pessoas estranhas ou de outro país e medo. Ou seja, os egípcios tinham inveja do povo de Deus e por isso pressionavam o povo de Deus, cobravam o povo de Deus, criavam ali sobre o povo de Deus uma opressão maligna, insuportável. Então assim faz o diabo, ele tenta fazer na vida dos filhos de Deus hoje, e até naqueles que Jesus já tirou do Egito. O diabo tenta usar os egípcios, o ímpio, para afligir um eleito de Deus que já foi tirado do domínio dele. Estão entendendo? Amém? Número 5. Faraó coloca sobre os hebreus
feitores e capatazes, exercendo pressão física e psicológica. Então, se o diabo puder colocar na vida de um eleito alguém para oprimir este eleito, ele vai fazer. Estão entendendo? Número 6. As parteiras egípcias recebem ordem para matar todo filho homem que as hebreias tivessem, a fim de acabar com os hebreus. Então o diabo, ele não quer que a família bendita do Senhor cresça nesta terra. O diabo coloca na mente dos casais que não precisam ter filhos, que não devem ter filhos. Isso é um argumento do diabo, para que o povo de Deus não cresça nessa terra. O diabo tenta colocar na mente dos casais que ter filho é problema, que filho atrapalha o casamento. Isso é uma artimanha do diabo para que o povo de Deus não cresça. Porque lá no Egito, o que o diabo fez? Ele colocou na mente de Faraó que os meninos, os homens que nascessem das mulheres hebreias tinham que ser mortos, para que não aumentasse a descendência do povo de Deus no Egito. Estão entendendo? Então, é muito sério o que aconteceu lá no Egito e o que acontece hoje, porque é a mesma coisa. São as mesmas armas que o diabo usa. Número 7. Faraó era muito hábil em manipular as mentes tanto dos hebreus como dos egípcios. O diabo é astuto. O diabo, ele seduz as mentes. Número 8. Faraó subjugou os hebreus, os atormentou, assassinou seus filhos e piorou a malignidade sobre eles depois que Moisés apareceu para libertá-los. Amados, quando um filho de Deus está num processo de salvação, quando ele entra no processo de salvação, escreve aí, o diabo aumenta a sua investida sobre essa vida. Quando um filho de Deus começa a ser atraído por Jesus, o diabo aumenta a sua investida nesta vida. Porque quando o diabo percebe que ele vai perder, quando ele percebe que algo vai sair do domínio de suas mãos, ele aumenta a malignidade para quê? Para tentar confundir esta mente. Porque a pessoa diz, eu estou indo para a igreja, e a coisa piorou. Eu estou indo para a igreja e a minha vida parece que começou a andar para trás. O diabo tenta confundir a mente de um eleito. Estão entendendo? Número 9. Faraó conseguiu roubar totalmente a liberdade dos filhos de Israel, de uma forma que eles se tornaram dependentes dele, de Faraó. Então Moisés, ele foi o libertador do povo do Egito, e hoje Jesus, ele é o nosso libertador. Mas, amados, nós temos que entender, o processo é o mesmo. No mundo espiritual é a mesma coisa. Amém? Então as coisas do mundo espiritual não mudaram, continuam. E nós precisamos entender isso. A diferença é que agora todos os filhos de Deus já herdaram a salvação por meio de Cristo. E aqueles que ainda não confessaram vão confessar. Mas o viver aqui neste mundo, é necessário entendermos estas coisas que o maligno trama para a vida dos filhos de Deus e entender o que Deus tem para a vida dos seus filhos. Ok? Em Êxodo 3, 6 a 8 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que castigavam o povo de Deus. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Nós vimos aqui que a palavra mana é aquilo que nunca acaba. Amém? Que sempre vai ter, que não acaba. Então terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu,
do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus já havia dito: olha, tem gente morando lá. A terra prometida, que era Canaã, o qual já havia habitado um dia o povo de Deus, quando saíram, foi tomada. Tomada por ímpios, por filhos da perdição. E Deus falou: olha, lá na terra tem Cananeu, agora tem Eteu, tem Amorreu, tem Ferezeu, tem Eveu, tem Jebuseu. Mas é essa terra que é do meu povo. É essa terra que é para os meus filhos. Amado, não sei se você está entendendo, mas é o seguinte: tem muita coisa que é tua, que está na mão do diabo. Tem muita coisa que é teu por direito e ainda está nas mãos do inimigo. E Deus está dizendo que é teu. E é para você tomar de volta. É para você tomar de volta aquilo que é teu por direito. E você não pode mais olhar para o inimigo e deixar ele ali quietinho com aquilo que é teu. O ímpio está tomando o teu lugar. Por quê? Porque o ímpio está numa posição mais elevada que você. Porque você tem talvez se acovardado. Porque você tem talvez aceitado esta situação. Você tem talvez deixado o faraó trabalhar na tua mente. E deixado o faraó roubar o teu valor. Roubar a tua autoestima, roubar a tua capacidade. E você olha e fala: de fato é isso aqui só mesmo e vai ter que ser assim. Deus disse: eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus quer que um filho fique na mão de egípcio? Deus tem prazer em ver um filho sendo, sugado, sendo explorado? Deus tem prazer nisso? Deus quer isso? Não. Então, durante todo este tempo, que o povo de Deus ficou escravo no Egito, a terra, a herança que era deles, aquilo que era de fato promessa para eles, foi tomado pelos filhos do diabo. Os filhos da perdição usufruíram daquilo que era para os filhos de Deus. A igreja está entendendo? Êxodo 3, 9 e 10 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o Senhor enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito e devolver ao seu povo aquilo que era por direito deles. Sim? Amém? Ok. Então assim, amados, você tem que entender o que está acontecendo na tua vida agora. Você tem que entender que o Senhor te tirou do Egito. O Senhor te tirou do mundo onde outrora você ficou por anos. E tudo que é seu por direito, o diabo tem que soltar. Tudo que é teu por direito, mediante a promessa de Deus para a tua vida, tem que vir para a tua vida, tem que se manifestar na sua vida. O diabo tem que se retirar com toda a sua bagagem, para que você viva as promessas de Deus. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, amados, é no reino de Deus que nós estamos. Nós somos libertados do império das trevas. Nós temos uma herança para receber, a herança dos santos, a herança dos amados de Deus.
João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus, amado, já tem o direito à herança, tem o direito à promessa. Não crê em Jesus já está condenado. Então, condenado a quê? A não ter promessas, a não receber promessas. E quando que um filho de Deus passa a ter o direito às promessas? Quando que um filho de Deus passa a ser de fato o herdeiro legítimo das promessas de Deus? Quando este filho crê de fato em Jesus. Quando este filho crê que de fato Jesus é o seu libertador. Quando ele crê nisso, então ele é tirado do Egito e ele passa a ir rumo a Canaã. Estão entendendo? João 3,36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o egípcio, igreja, ele não crê em Jesus como Jesus é de fato, como Deus encarnado, amém? Não creem na salvação que há em Jesus. Então crer em Jesus não é falar de Jesus. Falar de Jesus muitas pessoas falam, mas crer em Jesus é ter a vida transformada por Jesus no dia a dia, amém? E como que isso se dá, pastor? Em Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, eu creio com o meu coração, com a minha mente, com a minha alma, com o meu espírito, que Jesus é o meu Salvador. E a minha boca confessa isso dia após dia, com as minhas atitudes, com o meu posicionamento, com os meus relacionamentos. Isso mostra com o meu viver que de fato Jesus é o meu Senhor. Amém? Então a partir desse momento, a partir do dia em que isso começa a acontecer, eu saio do Egito e vou rumo a Canaã. Amém? Número 3. Entendendo a saída do Egito, a saída do mundo. O diabo jamais, até a volta do Senhor, ele vai aceitar de boa, entregar aquilo que estava em seu domínio. Então nós temos que entender o seguinte: enquanto eu estou no mundo, enquanto eu não estou conhecendo o livro sagrado, enquanto eu não estou conhecendo as Sagradas Escrituras e aprendendo com ele, com ela, através do Espírito Santo, o diabo tem domínio sobre a minha vida. O diabo domina. E quando o Senhor atrai um filho para si, não é de boa que o diabo vai falar: então certo? Não é. Então, ali no Egito, só que para você de fato entender isso que eu estou dizendo, e veja pela Sagrada Escritura que de fato é isso, e tudo isso com a permissão do Senhor, amém? Tudo isso com a permissão de Deus. Quando o povo ali no Egito sai do Egito, quando Faraó libera ali o povo para sair, eles saem, todas as famílias, saem os animais, os rebanhos, saíram com riquezas, com joias, enfim, e passam ali então a começar a caminhar no deserto. Quando eles chegaram no mar, eles olharam para trás, quem vinha vindo? Faraó. Então é assim, Faraó naquele momento ali, que o filho dele estava morto ali, ele falou: vai, Moisés, com o povo então. E eles começam a sair do Egito.
E chega num determinado momento, eles olham, vinha Faraó com os seus soldados. Ou seja, Faraó não sabia o que não estava passando na cabeça dele, ele deixou vocês saírem, mas agora não é passando mais não, ele vai matar vocês agora. Estão entendendo? Então, não foi assim algo fácil. E assim é na vida de um eleito de Deus, quando é atraído por Jesus, quando começa a receber a palavra. Por isso muitos, amados, voltam para o Egito. Por isso muitos não prosseguem rumo a Canaã. Porque sentem a pressão do inimigo e cedem ao inimigo. Amém? Em linha reta, o Egito a Canaã são 425 quilômetros. É um pouco mais daqui a São Paulo. Ok? Então, em linha reta, 425 quilômetros. Essa distância percorrida a pé, acompanhando os passos do rebanho, seria concluída, amados, no máximo em 60 dias. No máximo. Então agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual o motivo dos 40 anos? Eu quero que você reflita, porque a palavra vai nos mostrar. Era a terra de direito deles. Era a promessa de Deus para eles. Era a vontade de Deus para eles. E era para chegar nessa terra no máximo em 60 dias. Ficaram 40 anos e a maioria, praticamente todos, não entraram nessa terra. Não entraram nessa terra. A descendência entrou, de 20 anos para baixo. Muitos morreram logo que saíram do Egito. Muitos já caíram no deserto assim que foram tirados do Egito. Não chegaram nem perto da terra prometida. Você está entendendo a profundidade disso? Está começando a entender como é profundo? Porque nós recebemos, amados, sabe, com tanto entusiasmo as promessas de Deus. Sim ou não? Nós abraçamos com tanta força as promessas de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que para todas as promessas há premissas. E para que as promessas se cumpram, eu tenho que abraçar as premissas com a mesma intensidade que eu abraço a promessa. Se eu não abraçar a premissa de acordo com a intensidade que eu abraço a promessa, amado, eu vou morrer no deserto. Eu vou cair bem longe de avistar a terra prometida. A minha descendência pode ser que entre. Talvez na próxima, ou talvez na outra, ou talvez na outra. Mas eu não aceito isso para a minha vida e não aceito isso para a vida dessa igreja. Porque o Senhor nos tirou do Egito, amados, para entrarmos na terra prometida. Essa terra prometida é o estágio onde existe o quê? O mais que suficiente. Em Josué 21, 43 e 45 diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Então olha, jurou aos pais, mas os pais não entraram. Então Deus promete, Deus cumpre. Mas na vida de quem? Porque para quem era a promessa, não recebeu, não viveu. Então desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então não há possibilidade de dizer assim: na minha vida não se cumpriu nada. Não se cumpriu na sua vida, mas vai se cumprir na vida
da sua descendência. Agora, se não se cumpriu na sua vida, é porque faltou obediência. Essa palavra vem, amados, para rasgar tudo que estiver em oculto. Por quê? O Senhor exige de nós obediência. Foi o último culto agora, de quinta-feira próxima passada. Deus, ele exige de nós obediência, não é sugestão. Então, se não há obediência, há morte no deserto. O deserto, que terra é essa? Que estágio é esse? Do suficiente. Então, assim, foi tirado da terra do menos que suficiente, que é o Egito, e colocado na terra do suficiente, que é o deserto. E não entrou na terra prometida. Os nossos irmãos, povo de Deus, povo escolhido. Em Neemias 9:8 diz: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Deuteronômio 8:19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então Deus falou muito conosco também a respeito de idolatria. Amém? A igreja se recorda? Falou a respeito daquilo que está em nosso coração de fato. Então, se o Senhor diz, se o povo se esquecer do Senhor e andar após outros deuses, né, e servir estas coisas, estes deuses, adorar estas coisas, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então há condições para chegar e para permanecer na terra, né, no estágio do mais que suficiente. Há condições para chegar e para permanecer. Amém? Josué 23:16 diz: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então, isso é uma premissa, é um mandamento, é algo que Deus estava ali determinando para os seus filhos. Em 1 de Reis, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Sabe o que é isso aqui? Se não houver o compromisso dos pais, pai e mãe, com Deus, e este compromisso destes pais com Deus não for ensinado aos filhos, a Bíblia diz que vão se tornar motivo de piada. A Bíblia diz que vão se tornar motivo de riso nos lábios dos ímpios. Porém, versículo 6, pastora. Porém, se vós e vossos, de qualquer maneira, amados, é qualquer maneira. Quando o altar, sabe, mostra a vontade de Deus, cobra a vontade de Deus, para muitos isso é absurdo. Mas é Deus quem diz: olha, de qualquer maneira vos apartardes de mim. Então, filhos que trocam o compromisso com Deus por outros compromissos e não são cobrados pelos pais, estão se apartando de Deus.
filhos que vão fazer outras coisas no dia em que tem o compromisso com o Senhor, estão se apartando de Deus, não estão guardando o mandamento de Deus, que é crescer no caminho do Senhor. E isso está sendo uma negligência dos pais. Os pais não estão cobrando dos filhos. E olha o que a Bíblia diz: se isso acontece, eliminarei Israel da terra que lhe dei. Ou seja, se está numa terra boa, se está na terra do mais que suficiente, vai descer, vai voltar. E se não está na terra do mais que suficiente, não entra. Eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. O Espírito Santo não se retira de nós, mas não haverá manifestação do poder de Deus na nossa vida. Lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Famílias com Bíblia na mão, frequentando uma igreja, mas com a vergonha na vida, motivo de piada e de riso na boca de outros. Jeremias 7,24 diz: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. A igreja está entendendo? Amém? Em Jeremias 25, 8 e 9 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Amados, Deus chamou de servo o ímpio, porque o ímpio ia ser servo nas mãos de Deus para castigar o seu povo. Olha que triste isso. Deus chamar de servo um ímpio, porque Deus ia usar aquele ímpio para castigar o seu povo. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos por esta nação, mas quem prova o contrário, que o presidente hoje não está sendo um servo de Deus para castigar o seu povo, para mostrar ao seu povo que Deus, Ele é soberano, que Ele é o rei que deve ser adorado e temido entre todas as nações. Nós oramos porque esta é a parte da igreja que nos cabe, orar pedindo socorro a Deus, porque assim Deus fez quando ouviu o clamor no Egito do seu povo, livrou o seu povo das mãos de Faraó. Mas a palavra é bem clara, amados: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. A obediência agrada a Deus. A desobediência, amados, ela atrai a ira de Deus. Em Jeremias 32, 22 e 23 diz assim: e lhe deste esta terra, que com o juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Então, amados, nós temos que entender quando Deus nos tira do Egito. Nós temos que entender quando Deus nos coloca no reino do seu amor. É o reino de Deus. Então o que acontece? Quando estamos no Egito, estamos sob o domínio do mundo. Nós estamos na esfera do governo de Satanás.
E quando o Senhor nos tira do Egito e nos coloca no deserto, nós adentramos na esfera do domínio de Deus. É o governo de Deus que tem que ser obedecido. Amém? Então, é necessário entender que eu já não estou mais no Egito sob o domínio de Satanás, mas agora estou sob o domínio de Deus. Número 4. Qual o motivo dos 40 anos de caminhada no deserto? Olha, amados, deserto, a igreja sabe que é um lugar árido, não é? Está no telão, pastora? É um lugar árido, é um lugar seco, com perigos eminentes, sem água, sem sustento, é um lugar solitário, temperaturas extremas durante o dia e à noite, é um frio terrível, que vai de 55 graus positivos a 10 graus negativos à noite. Então, né, é uma mudança brusca de temperatura. Então, por que há pessoas, amados, que não saem do deserto? Por que há pessoas que não alcançam a terra prometida? Em 1 Coríntios 10:5, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, o não entrar na terra prometida, igreja, é não honrar a Deus. O não viver o mais que suficiente é não honrar o sacrifício de Jesus. Por quê? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no... A terra prometida estava ali diante deles. Era para eles. E não entraram, não chegaram nem perto. Todos os dias, amados, nós temos escolhas na nossa vida. E que as nossas escolhas agradem a Deus. Que as nossas escolhas, sabe, possam agradar o coração de Deus, porque nós estamos sob o domínio dele. Nós saímos da esfera do poder de Satanás e entramos na esfera do domínio do Senhor. Nós somos um povo que está caminhando para Canaã. Eu gostaria de poder dizer aqui, amados, que todos têm já a vida do mais que suficiente. Eu gostaria de poder dizer isso. Então nós entendemos que nós estamos ainda onde? Onde nós estamos? No deserto, amados. Então tem coisas que nós precisamos abrir os olhos e entender. O Senhor nos tirou do Egito. Em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu creio ou não creio. Por fé eu chamo a atenção de Deus ou não chamo. Esse povo, amado, que caiu no deserto, quem foram estes? Os que não agradaram a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles. E o que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus não se agradou por quê? Faltou fé manifestada. Faltou fé manifestada no Senhor. Porque nós vivemos por fé, nós damos um grande passo na vida sempre por fé. Não porque nós podemos dar. E aí o Senhor então se agrada. Agora, nossos irmãos morreram no deserto porque a maioria, praticamente todos, não agradaram a Deus. Né? Vamos ser claros aqui, todos que saíram do Egito, amado, com a promessa, os pais, todos morreram, menos Josué e Calebe. Todos morreram no deserto. Todos caíram antes de entrar na terra prometida. Alguns já caíram logo na saída do Egito, outros caíram mais para frente, outros caíram lá perto, mas todos caíram. E a descendência de 20 anos para baixo então entra na terra.
salvo Josué e Calebe e a sua família. Então Josué e Calebe estavam lá andando com um povo que não cria. Josué e Calebe estavam lá se esforçando com um povo que não cria. Era o povo de Deus, era o povo que tinha promessa, era o povo que era para entrar na terra prometida. E Josué e Calebe estavam lá, se esforçando com esse povo, falando para esse povo acreditar, e esse povo não acreditava. Esse povo vivia conforme a dureza do seu coração. Então põe no telão, pastora, nós colocamos no telão. Então, se você abraça as promessas sem abraçar as premissas, sem participar do processo de fazer a vontade de Deus, você está vivendo uma fantasia. Amém? É uma fantasia. Não vai acontecer. Na sua vida não vai aparecer. Pode vir a aparecer na tua descendência, na vida dos teus filhos. Mas na tua vai ser uma fantasia. Porque Deus te chamou para fazer cumprir a promessa na tua vida. Assim como Ele tirou o povo do Egito, para fazer cumprir a sua promessa no povo do Egito. Mas aí Deus falhou? Não, o povo falhou. A igreja está entendendo? Põe lá para mim, pastora. Todo filho de Deus tem que passar uma temporada só de cumprimento das premissas, antes de viver as promessas. Mas é nesse processo que Deus trabalha no nosso interior, para estarmos prontos a ir adiante e tomar posse do que já nos está preparado. Então, não pense você, amados, que um filho de Deus vai começar já a viver as promessas e receber a terra prometida sem antes aprender a cumprir as premissas. Porque o deserto é este tempo, é o tempo onde Deus coloca um filho de Deus para aprender os preceitos de Deus, para aprender a viver na dependência de Deus. É assim com todo filho de Deus. Pastor, tem como eu sair do Egito e já ir direto para a terra prometida? Não. Não. Todo filho de Deus vai sair do Egito e passar pelo deserto. Porque é no deserto que Deus ensina. E aí cabe a nós sermos aprovados ou não. Nós vimos que os nossos irmãos que saíram do Egito lá, todos foram reprovados, salvo Josué e Calebe. E Moisés foi até a entrada da terra prometida e lá falou: Moisés, vem aqui comigo, vai. Você já cumpriu a tua missão aí, vem cá. Aqui comigo é melhor do que aí. Tem que aprender a cumprir premissa. Se tem premissa, tem que aprender. Quinta-feira próxima passada, aqueles que não estiveram, que não participaram do culto, ouça o culto de quinta-feira. Tem que aprender a obedecer. Tem que obedecer. Tem que honrar a Deus com tudo na nossa vida. Amém? Existe esse tempo é necessário, que um filho tem que passar com Deus só obedecendo a cumprir premissas sem ver nada acontecer. Pastor, mas já estou tempo, já... Continua. Você vive por fé e não por vista. É assim que Jesus nos ensina aqui. Agora eu preciso entender se eu estou cumprindo de fato aquilo que Deus manda eu cumprir. Eu preciso analisar e examinar a mim mesmo se eu estou de fato obedecendo aquilo que Deus manda eu obedecer. Porque o que eu preciso entender é que eu tenho que começar logo a cumprir as premissas. Eu tenho que começar logo. Se eu ainda não estou obedecendo, se eu ainda não estou cumprindo, começa hoje. Muda a atitude hoje. Porque o nosso Deus, amado, não é Deus de troca. Amém? Aí eu vou fazer para receber. Está errado. Não é, aqui não é este lugar. Graças a Deus.
Aqui não é este lugar que eu dou para receber. Porque Deus, Ele nos trata aqui como filhos. Amém? Ele nos faz entender, de fato, o que é viver para Ele, o que é servi-lo como de fato Ele deve ser servido. Então Deus não se move por aquilo que eu dou a Ele. Nós temos uma vida entregue ao Senhor, eu e minha família, para a glória de Deus. Nós vivemos para Jesus. E nós não esperamos algo em troca por causa disso. Nós simplesmente vivemos para Deus, fazemos para o Senhor. Com amor, com gratidão. Uma vida totalmente entregue a Deus. Porque eu sei que não é aquilo que eu faço para Deus que vai trazer benefício para a minha vida. É por fé e por graça. Então é aquilo que eu creio e obedeço cega e incondicionalmente. É um estilo de vida. É algo pessoal que se torna, amados, o estilo da vida de um crente. Entendendo que Deus não aceita suborno, entendendo que Deus ele aceita o que é feito para Ele com todo amor, com toda gratidão, com toda voluntariedade. Amém? Então o deserto não é o seu lugar. Confesse isso. O deserto não é o meu lugar. Diga isso para o irmão que está do teu lado. O deserto não é o teu lugar. Amém? Aprenda, amados, a viver as regras do reino. Ok? Então, o segredo para sair do deserto é abraçar as premissas assim como você abraça as promessas. Pronto, é simples. Com a mesma intensidade que você abraça as promessas, com a mesma confiança, isso também tem que ser com as premissas do Senhor. Tem que obedecer. Amém? Diz para o teu irmão aí, tem que obedecer. Tem que obedecer. É lei, pastor? Não, não é lei. É a lei de Deus, amados. Amém? É a lei da vontade de Deus, para que se cumpra na nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, pastor, dá para abreviar o tempo no deserto? Sim. Dá para encurtar, pastor, o tempo no deserto? Sim, claro. Era 425 quilômetros. Eram 60 dias no máximo. Foi para 40 anos. Quase um ano por... Olha, amados. Deus, Ele ama a obediência. Deus, Ele ama. Então a verdade, Ele já nos mostrou, Ele já tem nos revelado. A sua graça, o viver por fé, essa sã doutrina. Então, dá para abreviar. Dá para encurtar. Não se esqueça que muitos saíram do Egito e já caíram logo que saíram do Egito. Não chegaram nem perto da terra prometida. E uma coisa é certa, tem que passar pelo deserto. A questão agora é o seguinte: eu vou ficar no deserto ou eu vou colocar meu pé na terra prometida? Que você reflita sobre isso e que você coloque os seus pés na terra prometida e desfrute desta terra, você e tua família, porque esta é a vontade do Senhor. Que assim seja, porque assim disse Jesus nesta manhã.